Fala curioso, fala curiosa, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blablalogia. Eu sou Ives Urquiza, responsável pelo projeto Física Total. E estava pensando num tema que tivesse alguma relevância para o seu cotidiano para trazer dessa vez para você enxergar dentro de casa. E aí eu olhei para dentro da minha casa e percebi que meu cachorro estava dormindo mais enrolado ultimamente, mais enroscado, como nessas imagens que você está vendo. A gente está chegando ao meio do ano e provavelmente quem tem animais em casa já deve ter visto gatos, cachorros e pássaros assim meio que num formato esférico na hora de dormir. Nessa época do ano, no nosso país, em muitos estados, a gente tem chuva e diminuição da temperatura. Será que existe alguma relação entre a mudança de temperatura e o formato que os animais dormem nesse período do ano? Pergunte à física. Bom, para começar, a gente precisa entender que mamíferos e aves são animais que conseguem manter a temperatura corporal praticamente estável, praticamente constante. Claro que para isso é preciso que exista um mecanismo de geração de energia térmica. Nos seres humanos, nas células, nós temos uma usina de calor chamada mitocôndria. Mas não sou eu quem vai te explicar sobre a mitocôndria, até porque aqui a gente tem gente muito mais preparada para falar sobre a biologia da geração de calor. O que eu quero só que você entenda é que nossas células produzem essa energia térmica. Quando o nosso corpo, ou o corpo de um animal, está num ambiente cuja temperatura é menor do que a do animal, há uma troca de calor em que o corpo do animal fornece calor para o ambiente. E a gente pode encontrar a taxa que mede a rapidez dessa troca. Essa taxa é chamada de fluxo. E o fluxo é definido como a razão, a taxa de calor por unidade de tempo, que aqui representa a quantidade de calor e ΔT o intervalo de tempo. A gente pode imaginar o fluxo como a rapidez da troca. Quanto maior é o fluxo para o ambiente, mais energia é perdida por unidade de tempo. Ora, e aí o animal que está nessa situação tende a se desgastar mais para produzir energia e compensar. Logo, em ambientes mais frios, os animais tendem a se proteger para diminuir essa troca de calor. E é aí onde entra esse formato aproximadamente esférico. Observe aqui a minha mão. Perceba a minha mão aberta, a área de contato com o ambiente tem as duas faces da mão e a espessura é a distância entre essas faces. Na hora que eu dobro a minha mão, perceba que a área de contato com o ambiente diminui, porque agora é somente uma das faces, e a espessura do corpo aumenta. É exatamente isso que os animais buscam na hora que eles se deitam como se estivessem num formato esférico, ou no caso das aves, quando elas arrepiam as penas. Eles buscam um formato de menor área de contato com o ambiente e de maior espessura corporal. Por que disso? Porque o fluxo, e aí perceba, o fluxo de calor é diretamente proporcional à área de contato entre a superfície do corpo e o meio. Quanto maior essa área, maior é a rapidez com que o corpo perde calor para ele. Então, reduzir a área é reduzir o fluxo. Da mesma forma, se a gente for imaginar que a gente quer reduzir o fluxo mudando a espessura, a gente vai perceber que fluxo e espessura são inversamente proporcionais. Quanto maior é a espessura que precisa ser atravessada pelo calor, menos rapidamente esse calor faz o percurso, menor é a troca de calor com o ambiente. Por isso, quando a gente diminui a área e aumenta a espessura, a gente retém mais energia térmica e perde menos calor para o ambiente. Instintivamente, a gente se encolhe quando está com frio, da mesma forma os animais. A relação entre a espessura e a troca de calor é o que justifica o fato de, por exemplo, na época de frio, nós nos cobrirmos com edredons, que são aqueles cobertores mais grossos. Quanto maior é essa camada que nos separa do meio externo, menor é a troca de calor do nosso corpo com o meio.
por isso estamos mais protegidos. Lembre, o edredom não é um aquecedor, ele funciona fazendo um isolamento térmico do seu corpo para o meio externo. As aves fazem o mesmo, elas arrepiam as penas e absorvem umidade do ambiente, e aquele ar com umidade serve como se fosse um cobertor. Elas fazem com isso um aumento de espessura e diminuem então a troca de calor do seu corpo com o meio. Daqui para frente, sempre que você observar um pet enroladinho, saiba que ele, sem saber, está usando o princípio físico do fluxo e que ele está ali diminuindo a área de contato e aumentando a região ali da espessura do corpo para, com isso, trocar menos calor com o ambiente. A natureza é linda e a física explicando fica mais linda ainda. E aí, ficou claro? Entendeu direitinho a relação de fluxo e a forma dos animais? Aqui nesse card você tem uma aula minha em que eu detalho um pouco mais a relação entre fluxo, o tipo de material, a espessura e a área. Vale a pena se você quer aprofundar um pouco mais um tema. Dá um pulo, clica aqui, vai lá conhecer e se gostar, inscreva-se no Física Total e acompanhe outros vídeos que nós temos lá. Toda quinzena estaremos aqui trazendo novas dicas, informações e coisas que a física vai nos responder. Tem algum tema legal? Deixa aqui embaixo que eu vou anotando nas sugestões e vou guardando aqui para minha fase de gravação e produção de vídeos. Se tem alguma coisa a comentar sobre esse vídeo, um feedback, uma crítica ou então algum elogio, coloca aqui embaixo que eu leio todos. Às vezes não respondo todos, mas eu leio todos os comentários que são colocados aqui embaixo. Vamos juntos, até o próximo vídeo.